Eu não aguento mais. Não aguento. Não aguento. Não dá. Então chama a vinheta. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros. Beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pilé. É o Pipé. Pepe. Nesse vídeo vamos falar da treta entre Carragher, na verdade, né? As falas do Carragher e a imprensa brasileira como um todo. Porque o Pelé nem se manifestou, meu irmão. Né? Pelé, coitado também. Tadinho, mano. Tá na dele. É. Bom, vamos lá. O Carragher, pra quem não sabe, no último domingo aí, quando o Cristiano Ronaldo conseguiu marcar o gol 807 da carreira dele por torneios, ele... Ah, e o maior artilheiro dos gols oficiais do mundo. É, o maior artilheiro dos gols oficiais, beleza. A gente já entra nesse mérito, a gente já falou aqui, mas enfim. O Cristiano Ronaldo conseguiu esse número e no programa lá da Sky Sports, que eles trabalha o Phil Neville, aliás, o Gary Neville e também o Carragher, eles levantaram essa bola. Em dado momento ali do programa, o Gary Neville perguntou: e aí, vai falar do Pelé? Quer dizer, já tá zoando. Lógico, né? E aí o Carragher começou a rir e falou assim: eu acho que os números do Pelé são mito. É feio falar que ele é um mito, que não é tudo verdade o que ele fez e tal. Não, mentira, o Carragher. Você que tem 4 gols na carreira, o cara tem quase mais Copa do que você que tem gol na carreira. Não joga nada, não. Mas beleza, e aí falou uma parada assim, começou a dar risada, eles deram risada lá e tal, que os números do Pelé são contestáveis, etc. Tá. É lógico que a gente tem essa conversa de gols oficiais, de gols não oficiais, então antes de entrar no mérito eu vou sugerir o site da Sofis, que tem uma matéria explicando sobre isso, um vídeo do Bruno Formiga também falando sobre isso, com o outro lado da conversa, e um vídeo do Ubira Leal também mostrando o lado dos gols oficiais e o peso da importância desses gols e como a partir dos anos 2007, 2008, isso começou a mudar, essa conversa começou a ficar muito mais forte, partindo da própria imprensa brasileira. Ficou muito mais forte aqui, a placar em 2007, tá bom? Mas essa conversa já existe no futebol europeu já há bastante tempo, por meados dos anos 90 esse tipo de conversa já acontece. Em primeiro parte a gente tem que entrar na parte do calendário. O calendário antes era diferente do calendário agora. Sério? Nossa! Porque tem gente que parece que faz questão de não entender, pra justamente deturpar na conversa. Campeonatos que não existem, que existem hoje, não existiam na época, e vice-versa. Campeonatos que antes eram muito importantes, hoje já não são tanto, por causa dos estaduais, do Rio São Paulo, né? Hoje o Nordestão, por exemplo, a Copa do Nordeste é muito mais importante que os estaduais do Nordeste. Antes eles eram um peso parecidos, o Rio São Paulo tinha um peso muito grande, então essas coisas vão mudando. E o calendário, pelo menos aqui no Brasil, ele era mais livre, tá bom? Então essa é a primeira parte. E os clubes europeus, africanos, asiáticos, eles contratavam os clubes brasileiros para ir jogar torneios amistosos, ou amistosos valendo a vera, tá? Não era valendo uma coca não, que a gente joga na rua, valendo a vera. E pagavam para os times irem excursionar lá. Por quê? Porque os times brasileiros, principalmente Santos e Botafogo na época e Palmeiras, eles enchiam estádios onde quer que eles fossem. Então o calendário da época era diferente. Isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá bom? Os amistosos de antes também eram diferentes. Tinha amistoso contra um time muito fraco? Tinha. Tá? Mas assim como Portugal enfrenta Luxemburgo e etc. E esses gols são oficiais, e a gente tem que entender também. Luxemburgo é um país que é menor que todas as cidades de Minas Gerais, por exemplo. Eu vi num artigo do Gol.com. Exato. Então assim, por exemplo, o último hat-trick do Cristiano Ronaldo pela seleção foi contra Luxemburgo. E esses gols são validados. E eu não sou contra eles serem validados, tá bom? São gols importantes, tá certo? E os amistosos antes eram muito importantes, pô. Isso. Tinha outro peso. Outra coisa, uma falácia que sempre falam e tal, que passou de piada pra ser argumento, e as pessoas estão defendendo isso como argumento, é o tal de eles jogar com pedreiro e padeiro. Gente, não. Gente, zoar com isso, beleza. Defender esse argumento como se fosse uma verdade, não, tá? O futebol é profissional, ou seja, os jogadores se bancam com o futebol desde os anos 30. O Pelé virou profissional em 57. 27 anos depois. Pois é, então há diferença, tá? O futebol deixou de ser amador em 1934.
E a partir de 35 os jogadores já eram profissionais. Quer dizer que todos os jogadores que estavam jogando não tinham outras profissões? Também não. Como hoje em muitos lugares ainda tem. Exato. Tá? Malta, Luxemburgo, por exemplo. Alguns jogadores têm outras profissões também, porque o dinheiro do futebol não é o suficiente. Ainda hoje acontece menos do que antes, bem menos do que antes. Tinha na Copa um cara que tinha um trampo lá, não era da Islândia? Eu não lembro. Então, eu acho que era um dos jogadores da Islândia, né? Eu acho que era advogado também. Ele tinha outro emprego. O cara era advogado e goleiro, eu acho. Mas acontece, não quer dizer que é a regra. E usam uma exceção da exceção da exceção como se fosse a regra e atuar. Gente, e outra, falar que campeonato estadual antigamente não valia nada, não pode contar. Por quê? Os caras jogam cada campeonato furreca, aquela Copa da Liga Inglesa, Copa da Rainha Elizabeth. Tem várias Copas porcaria lá que você pega time da terceira, quarta divisão da Inglaterra. Não, e aí vai. A FA Cup é. Copa da Liga da primeira divisão. Exato. Mas enfim, isso aí nem é nem o ponto. O ponto é, há um eurocentrismo na fala do Carragher. O que é um eurocentrismo? É que achar que só o que é da Europa vale, entendeu? Uma coisa que a gente tem que entender é, beleza, o Pelé fez 1.283 gols. Esse somando amistosos, somando jogos da seleção brasileira, somando jogos do Brasil contra o Real Madrid. Os 11 do Exército, foram 11 gols, né? 13? Não, 7. 7 gols pelo Exército. 7 gols do Exército, todo mundo acha. O Pelé não conta esses gols. Quando fala, parece que ele fez 177 gols no Exército. Não, mas quando tava chegando a conta do milésimo, ele não contava. Ele não contou. O milésimo gol do Pelé não conta esses gols do Exército. Olha, só fazia gol pelo Exército. Que também é outra falácia que todo mundo defende como se fosse argumento. Não tem problema você contra-argumentar isso. Por exemplo, o Bruno Formiga tem um ponto de vista diferente do meu. Mas ele tem um argumento para defender. Ele não está inventando uma falácia. Entende? Você pode defender um outro ponto. Desde que você não invente uma falácia com relação a isso. Outra coisa. Campeonato estadual. O europeu, ele tem a tendência de não entender um campeonato estadual. É que pra ele você fala, o que é estadual? Porque lá aqui um estado é maior que os países da Europa. A gente deu o exemplo de Luxemburgo. É um país menor que todas as cidades do Minas Gerais. A Europa inteira cabe dentro do Brasil e sobra espaço para não sei quantas Alemanhas. Tirando a Rússia, tá? Tirando a Rússia, cabe a Europa inteira dentro do território brasileiro. Então, um estado do tamanho de São Paulo, que é gigante, é maior que muito país. O estado de São Paulo, além de ser grande, ele é populoso, é o estado mais populoso. Minas Gerais. Sim, exatamente. Então assim, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, a concentração de times é muito grande. Só a cidade de São Paulo tem 4. Tinha 4, todos em primeira divisão. A Portuguesa também era time de primeira divisão, tá? Hoje ela não tem mais divisão. O campeão brasileiro do interior é de São Paulo. O campeão brasileiro do interior é de São Paulo, sem contar o Santos ainda, tá? Contando o Guarani. Então assim, além disso, Ponte Preta, Bragantino já foi campeão paulista, Inter de Limeira já foi campeão paulista, tinha o Paulistano, que era outro time que, inclusive antes do Pelé, o Paulistano já tinha encerrado. Mas antigamente os times de São Paulo eram muito fortes, cara. Então assim, o Gol.com também fez uma correlação interessante. E eu nem concordo muito, mas só pra apontar. Hoje, na Premier League, tem 5 jogadores que foram campeões do mundo pela França. Só em 1958, no Campeonato Paulista, tinham 10 campeões do mundo pela seleção brasileira. Entende? Na Portuguesa tinha, que era o Djalma Santos. Então, é muito fácil você desligar isso e falar, olha só, mas o Pelé em 58, ele fez, aliás, em 60, ele fez só 7 gols no Brasileiro. Não tem mais gols, esses gols aqui de estadual não contam. E tem muito disso no argumento do europeu, e isso é muito errado. Antigamente o estadual acho que era até maior que o brasileiro, né? Era o campeonato mais importante dos caras, né? Era o campeonato que eles jogavam. Então, assim, o estadual durava 5, 6 meses, muito mais tempo. Teve estadual chegar a demorar 1 ano para ser disputado. Começava no ano, acabava só no outro. Então, é muito pequeno você dar força para esse tipo de conversa. E é muito fácil para um jogador que era inglês, que jogou na Inglaterra a vida inteira, só defender o ponto do europeu. Entendeu? Se o Pelé, eu até falei pra ele aqui, se o Pelé chamasse Edson Bourne, tivesse nascido em Lancashire e jogasse no Tottenham, no Arsenal, em New Hampshire, jogasse no Tottenham ou no Arsenal, eu dou meu furico que ele defenderia esse argumento ruim. E tivesse 400 gols na FA Cup contra times da terceira divisão. Eu duvido que ele deveria esse ponto. Duvido que ele falava. Sabe por quê? Porque você não vê um inglês contestando a história do Stanley Matthews, que é o primeiro vencedor de bola de ouro, já com 40 anos. Tá bom? Deixou de ser um grande jogador na história do futebol? Não. Mas com 40 anos, será que ele foi mesmo? Só que o Stanley Matthews, ele não é a unha do dedo mindinho do pé do Pelé. Entende? Foi um grande jogador inglês.
mas nada perto do Pelé. O Stanley Matthews, ele jogou acho que 28 anos como profissional, ele não tem 200 gols na carreira, e era atacante, entende? Nenhum número do Stanley Matthews é contestado, todos são defendidos. E os times europeus, eles bancavam, pagavam para que o Santos, o Botafogo, o Palmeiras, etc. fossem até a Europa, eles bancavam a viagem, eles bancavam o jogo para jogar contra eles. Sabe por quê? Porque os times brasileiros eram chamariz de público. Tem um monte de recorde de público. Os brasileiros eram as topzeiras. É lógico que muitos desses amistosos, e aí que eu entendo o argumento do Bruno, por exemplo, eles não tinham tanta importância que era para abrir temporada. Os times estavam em fase de preparação para a temporada como um todo. Mas muitos desses torneios eram importantes sim, tá? O torneio intercontinental de 68, que era Santos, Inter de Milão, Real Madrid. Você fala que o Pelé não jogava nada, só jogava contra... Viralizou um vídeo do Pelé esses dias, contra o Milan, no final do Mundial. Você viu que ele tava, tinha o César Maldini, tinha os caras, os top. Gianni River, o cara. Exato, só tinha cara que eram os melhores da época jogando no Milan. Os caras que tinham ganhado a Liga dos Campeões. E aí ele jogava o Paulista que foi lá bater na cara dos caras campeões da Liga dos Campeões. Então, aí eu vi um argumento também, e já BR, que é o que mais me irrita. Mas quando pegou o Eusébio, tomou taca. Ai, meu Deus. Gente, mas realmente, Portugal em 66 ganhou do Pelé. E você não pode perder, tem que ser invencível. Foi o único jogo que o Pelé perdeu na vida por Copa do Mundo. Porra, foi esse aí. Então, coitado do Messi, não é nada, né? Então, na história do futebol. Foi jogo. O Pelé, ele tem 12 gols em Copas do Mundo, tá? Jogando a Vera 2, porque 62 ele machucou, apesar do título. Tá? 63 ele jogou 2 jogos, porque ele foi quebrado. Tá bom? Não, então o Messi então não conta, porque a seleção brasileira, a seleção argentina e o Messi é nulo. Então assim, e fora as assistências, que eu acredito que o Pelé tem umas 12 também, se não me engano. Piaba, coitado, já tomou. Então, cara, eu vejo muito esse ponto de vista. Mas tomou taca do... Só que o Santos deu taca no Eusébio. Deu. Com o Benfica. Em 62. O Eusébio tava contra o Santos, entende? Então assim, você quer defender um ponto? Estuda sobre ele. Não só fala achismos. Não, você pode assistir tudo que você pegar várias coisas, fala, pô, eu acho que é um mito mesmo. Pelé era... Mas por quê? Daí você fala. Por causa disso, ponto. Sim. Eu acho que o campeonato era fraco, mesmo não sendo, né? Pelo menos você fala o que você é. Não fica replicando, tipo, jogar com o Pedreiro. Falasse. Eu brinco na internet. Não, eu também sou. Fez gol lá, o Pedreiro... Mais um gol na conta do pai. Acaba logo essa laje aí que de tarde a gente vai jogar contra o Pelé. Sim. Mas, pô, aí é da zoeira, mas a gente sempre defende esse ponto. Outra. Por quê? Porque, cara, não tinha só o Pelé. Não. O Pelé era o maior, é o maior deles. Exato. Porque a gente tá aqui, eu sempre defendo esse ponto, a gente tá aqui mais de 50 anos depois que ele parou de jogar e ainda a gente tá falando dele. Ele ainda é o parâmetro. A referência. Né? Ainda é a maior referência. Independente de Messi, de Cristiano Ronaldo, independente de Ronaldo Fenômeno e Romário, de Zidane, era sempre o parâmetro. Continua isso aí esses ingleses que inventaram o bagulho e só conseguiram ganhar uma Copa roubada. Exatamente. É isso. E foi justamente entre as 3 Copas que o Pelé ganhou. Os caras inventaram o bagulho, não sabe jogar. Ainda quando ganhou roubado. Não era nem pra ter ganho, hein? Então assim, o Carragher, um grande jogador, foi um grande jogador mesmo, foi um baita de um zagueiro, tudo bem dos 4 gols e tal, mas foi um baita de um zagueiro, jogou a vida inteira no Liverpool. Mas, se o Pelé tivesse jogado na Europa, como muitos times da Europa tentaram comprar o Pelé, Real Madrid, Milan, tá? Manchester United. Esse é outro, o papo. Todos eles tentaram comprar o Pelé no Santos, mas o Pelé ganhava muito mais dinheiro também. O Pelé não foi, amava o Santos, amava, mas ganhava muito dinheiro também, tá? Era com essas excursões que o Santos ganhava dinheiro para bancar o salário mais caro do mundo na época. O Santos tinha o time mais caro do mundo na época. Era o Santos que bancava esse salário com as excursões. Então, lógico que o Pelé olhava pro bolso também. Pô, ganho dinheiro aqui. Ainda tá lá na terra dele. Tá fácil, é outra realidade. Os campeonatos. Baita time. Baita de um time, amigo dos caras, jogava 8, 9 anos, todo mundo junto. Então era outra realidade. O que me incomoda é que a gente quer pegar a realidade de hoje, não dá, gente. Mudar e jogar pra 50 anos atrás e falar assim, essa é a verdade absoluta. Quando não é. Não precisa nem ir tão longe. O que a gente viveu 20 anos atrás era outra coisa. Era outra coisa. Outros campeonatos. Daí a gente fica de saudosismo, mas era outra coisa. Gente. A gente lembra de estaduais que eram importantes. Eu lembro o Santos ganhando o Rio São Paulo de 97 no Maracanã, que foi importante, entende? E hoje já nem existe mais esse torneio. A gente vai jogar. O Paysandu, por exemplo, foi campeão da Copa dos Campeões, que tem um torneio de 3 anos que levava pra Libertadores. Não tem como você pensar lá atrás com a cabeça de hoje e vice-versa. Você tem que saber separar as eras do futebol. Porque cuspir no Pelé é cuspir em Rivelino, em Ademir da Guia,
Exato. E Gerson, Zico. E Tostão, no próprio Zico, que eu vi flamenguista falando, não conta campeonato estadual. Falei, o Zico tem 300 gols por estadual. Vai descontar do Zico? Ele falou, não, porque quando o Zico começou, era outra realidade já. Falei, tá, então só vale, não vale até quando o Pelé parou. Exato, Pelé... aí é esses argumentos idiotas que não vai levar a lugar nenhum. Isso é argumento burro. E vejo muita gente replicando argumento burro. Você quer defender um ponto, defenda com argumentos. Estou passando 2 vídeos aqui para você defender ambos lados, mas defenda com argumentos, tá? Ainda considero o Pelé o maior artilheiro da história do futebol porque os números dele são incontestáveis. Todos os gols do Pelé são catalogados. Aconteceram. Foram catalogados por súmula e o caramba. A parte do gol oficial é a parte que eu defendo da parte da Sofis, que estuda a história dos Santos principalmente, que é formado por torcedores e historiadores. Então tem um ponto a ser defendido aqui e por que eles são oficiais, e aí eles explicam lá. Eu vou deixar o link aqui também pra você, caso queira se informar. Se você só quer defender na zoeira, beleza, Sim. Aí você pode falar tudo que você quiser. Agora, se você quer defender pontos com argumentos, se informa, porque é muito chato defender o óbvio e falar que o Pelé era bom. Gente, é obviedade. É só você pegar todos os lances, aquele vídeo lá, tudo que o Cristiano Ronaldo e o Messi faz, o Pelé já tinha feito antes. Todos os lances que o Cristiano Ronaldo sobe lá em cima, tem o Pelé fazendo. E os dribles do Messi, tem o Pelé fazendo. Tem tudo, gente. É só procurar. O Pelé era uma mistura dos dois, mais ou menos. Força, agora, habilidade, arranque, tudo. Potência. E outra coisa, eu vejo muita gente falar, mas olha os erros dele. Gente, como se Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Zidane e Ronaldo não errassem. Messi não perde pênalti. Entendeu? Se você fizer um catado de Cristiano erro, não chuta a falta na barreira. Né? Se você fizer um catado pra elogiar, você vai pegar só lance bom. Se você fizer um catado só pra criticar, você vai pegar lance ruim. Você pega só pênalti do Messi, aí tem uns 20 que ele errou. Você vai pegar. Messi não sabe bater pênalti, mas não é verdade, ele sabe. Michael Jordan também não errava arremesso do 3. Entende? Eu não vejo essa depreciação ao Michael Jordan como eu vejo pro Pelé. Entende? Porque o Michael Jordan não jogou Campeonato Paulista. Há uma divisão na história do futebol antes de Pelé e depois de Pelé. Assim como no basquete há uma divisão antes do Michael Jordan e depois do Michael Jordan. É isso, eles são o parâmetro. Hoje o LeBron James bateu recordes diversos do Michael Jordan. Vai falar que ele foi melhor ou é maior que o Michael Jordan? Não é, entende? O maior nem sempre vai ser o que ganhou mais títulos ou que tem mais gols. O maior é o cara que mudou o patamar da história do esporte. E o maior ainda é o Pelé. E por muito tempo vai ser. Até que alguém ganhe pelo menos 3 Copas, vai ser o Pelé. Porque a Copa ainda é o maior campeonato de futebol que existe. Gustavo Mosquito vai ganhar 3 Copas. Não duvido, porque talento pode escrever. Tá perto. O Gustavo Mosquito está apenas 1.244 gols de distância do Pelé. Só tá 3 Copas do Pelé. Só tem que ganhar 3. Só falta 3. Vambora, né? Enfim, diz sua opinião nos comentários, por favor. Se é pra argumentar, argumenta. Se é pra zoar, zoa à vontade. Tá bom. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.